Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que incomoda muita gente. Nos dias de hoje, a palavra doutrina faz com que muitas pessoas corram das igrejas, mesmo porque é um assunto meio polêmico e de um tanto quanto difícil de se tratar, porque nem todos aceitam e nem todas as doutrinas são corretas. Então, nós temos que analisar muito bem esse processo de doutrina, de doutrinagem, doutrinação, bem analisado, porque nós temos falsos profetas que pregam falsas doutrinas. Então, nos dias de hoje está muito complicado. Mas nós vamos estar seguindo um contexto falando sobre doutrina, que são doutrinas bíblicas, ou seja, tudo o que você precisa saber está dentro da nossa Bíblia, certo? Então não tem como você errar. Na questão de doutrina, não tem como. Se você seguir as doutrinas que estão dentro da Bíblia, você não vai errar. E a Bíblia é cheio de doutrinas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, agora que eu já dei uma geral em qual vai ser o nosso assunto dessa tarde, nós vamos dizer bem o primeiro ponto. O que é uma doutrina? Porque se fala doutrina é fácil, mas o que é uma doutrina? São regras. Doutrina nada mais é do que um grupo de regras. Simples. Tá? Então são regras que você tem que seguir, que você tem que obedecer, que você não pode deixar de obedecer, certo? São como se fossem leis, tá? E você tem que seguir ali, ponto. Agora, se você for seguir isso, então você tem que saber muito bem o que você está seguindo, né? Então vamos lá. Nosso primeiro texto bíblico, tá? Para se falar de doutrinas, vai estar lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que vai te dizer o seguinte. Como vocês podem ver, eu estou com a minha Bíblia aberta, viu? Vamos abrir as suas também. Repetindo, 1 Timóteo 4,16. Acompanha aí. Eu vou aguardar um pouquinho você abrir a sua Bíblia. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Ok? Tá lá no fim da Bíblia, tá? Lá pertinho de Apocalipse, tá? Um pouco antes de 2 Pedro. 1 Pedro, vem 2 Timóteo, 1 Timóteo, certo? Então tá bom, vamos lá. Que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que está sendo dito aqui? Doutrinas, regra. Cuidado, cuida da regra de você, cuida de você e da tua doutrina, cuida das regras que você tem para aquele lugar, zela por elas, porque a partir daquilo haverá conduta, haverá salvação. As doutrinas têm que te levar o mais próximo da santidade possível. E todas as doutrinas que te levam próximo à santidade são chatas de serem seguidas, meus irmãos. É muito complicado de segui-las, porque elas vão de encontro a tudo aquilo que você gosta, mas elas vão de encontro para acabar com tudo aquilo que você gosta. Por exemplo, nós estamos falando de um principal ponto de doutrina que vai contra a maior parte dos cristãos, até mesmo os próprios crentes. Deixa eu deixar isso bem claro, porque tem muitos crentes que não aceitam isso de forma nenhuma, entende? Não aceitam de forma nenhuma. Vestimenta. Acha que a vestimenta não tem nada a ver com salvação. Tá errado. Antigamente, olha um crente como se vestia. Olha uma irmã de igreja como andava. Você sabia que ela era uma irmã de igreja, uma mulher de santidade, uma mulher de fé, ia com uma vida irreputável, sabe, imaculada.
De longe a gente conhecia. Hoje eu te pergunto, você conhece os crentes? Às vezes você se assombra com quem te dá a paz do Senhor de volta, ou não é? Então, é assim que está funcionando hoje. Não existe mais diferença dos crentes para os ímpios no mundo. Não tem mais, tá? Não existe mais diferença. Não tem mais nenhum tipo de separação nosso do mundo. Ao contrário, as igrejas estão levando doutrinas irrelevantes, doutrinas erradas, doutrinas que são mundanas, podemos dizer assim, para dentro da igreja, sendo para manter as pessoas lá dentro, sendo que não é assim. Nós temos que tirar o mundo das pessoas e colocar Deus, colocar Jesus Cristo no mundo delas, para que só eles basta. Não, os crentes hoje precisam do mundo dentro da igreja, senão eles não conseguem ser crente. Hoje nós só temos crente Nutella. Hoje nós só temos crente dodói, porque não se tem mais doutrina. Não se tem mais doutrina, não se tem mais rigidez, não tem mais conduta firme, não tem mais rigidez dentro das igrejas, não tem mais condutores, tá? De palavra forte, de palavra firme, de rédea curta. Isso faz a diferença. Hoje nós temos pregadores que fazem questão de fazer regras, doutrinas, para que as pessoas do mundo sintam-se confortáveis em ir para a igreja, porque o mundo está dentro da igreja. Porque se você tirar isso, o mundo de dentro da igreja, a igreja vai esvaziar. Hoje não estão olhando salvação, hoje estão olhando igreja cheia. Então toma cuidado, porque esse tipo de lugar não vai te dar salvação. Você não vai alcançar a vida eterna. Você não vai conseguir chegar lá, olhar para Jesus no dia do juízo. Na hora do arrebatamento, você vai ficar. Então presta atenção nisso, tá? Vamos lá. Agora que eu já falei sobre doutrina, e falei bastante, inclusive, vocês já entenderam. Então nós vamos estar falando também um pouquinho, tá, de como preparar o cristão. É complicado, porque é um processo, eles não vão aceitar, não aceita assim de primeira, é complicado, então a gente tem que fazer uma coisa bem devagar. Por exemplo, como este vídeo, vocês entenderam o que é a doutrina, certo? Certo. Então, presta bem atenção, a gente continua no próximo vídeo. Fica com Deus, a paz do Senhor.